No passado nós vimos como é que a mente manipuladora funciona, né? E ficamos de ver nesse vídeo como é que a mente manipuladora funciona. Então, uma das coisas muito fortes da mente manipulada, aquela mente que está sendo manipulada, é que esta mente, esta pessoa, ela apresenta um comportamento de carência excessiva. Você sabe que a última pesquisa do Ibope mostrou resultados alarmantes em relação a isso? A pesquisa do Ibope mostrou que 28% da população brasileira, guarda bem gente, 28% da população brasileira relata não ter recebido carinho na vida. Nenhum ou quase nenhum. Viveram e cresceram sem receber carinho. E também 21% afirma jamais ter dado carinho a qualquer outra pessoa. Talvez você esteja dizendo assim, mas isso é doido, isso é louco, isso não acontece. Acontece. Quando nós estamos dentro de consultório, nós psicólogos, psicólogas que estamos trabalhando dentro do consultório, nós percebemos como a ausência de carinho é muito grande. E é exatamente isso que faz uma pessoa ficar carente. Porque o perigo aqui é você ficar vulnerável às pessoas oportunistas. Quando você está com muita sede, você é capaz de beber qualquer tipo de água. Mas se você está suprido de água, você escolhe a água e examina a água que você toma. Da mesma forma, quando nós estamos muito carentes, nós perdemos a nossa capacidade de analisar, porque a gente quer suprir essa carência nova. E aí a gente fica vulnerável às pessoas oportunistas e principalmente a relações problemáticas e manipuladoras, porque esta pessoa está tão mergulhada na carência que quando chega uma pessoa sedutora, né, ela não conseguirá perceber o perigo e assim fica muito mais suscetível. Então, uma das características da mente manipulada é uma mente carente, é uma pessoa com carência extrema, com carência acentuada. A segunda característica de uma pessoa que tem mente manipulada essa pessoa se torna submissa. Muitas vezes extremamente submissa às outras pessoas. Por quê? Porque essa pessoa tem medo de ser abandonada. Então, como ela tem medo de ser abandonada, é melhor estar com aquela pessoa do que não estar sozinho. Uma vez em consultório, eu atendi uma paciente que ela chegava e me relatava anos de maltrato conjugal, né, do seu esposo. E ela dizia, mas ele me bate muito. E uma vez eu fiz a pergunta assim, e por que é que você não toma providências? Você pensa que isso é correto? Essa foi a pergunta que eu fiz. Você entende que isso é um comportamento de quem ama? E ela disse, entendo, porque olha só, ele me bate, mas ele me defende de todo mundo. Ele não deixa ninguém encostar em mim. Ele na frente das pessoas, ele faz altas declarações de amor. Vocês estão entendendo a concepção de carência e de submissão dessa pessoa quando ela diz que o marido bate e ela aceita porque isso é uma demonstração de amor, porque ele defende ela na frente de outras pessoas e não deixa e a protege de todo o mal. Você percebe como é que a mente manipulada se torna submissa? Não é? Outra coisa, a mente manipulada ela tem muito medo de desagradar o manipulador. Muito medo. E aí vem o medo da insegurança, o medo de ficar sozinho, sozinha, o medo de perder e não existir mais alguém no mundo, a consciência de que a gente só pode ser feliz se alguém estiver com a gente, que a gente é incapaz de ser feliz estando sozinho. Eu um dia ainda vou fazer um vídeo desse. Tem algumas pessoas que estão pontuando o desejo. Se você tem esse desejo, me avisa, né? Porque aí eu produzo aquilo que vocês pedirem, né? Outro ponto da mente manipulada é a crença de que a felicidade está condicionada às pessoas. Não é o que eu estou falando agora. A mente manipulada condiciona de que ela só vai poder ser feliz
se ela tiver com aquela pessoa específica ou com outra pessoa, mas jamais vai ser feliz sozinha. Olha só, a mente manipulada tem uma máxima como orientação, né? Ela vive em função dos sonhos dos outros. Ela vive em função dos sonhos dos outros. E a gente sabe que primeiro a gente tem que amar a gente, depois ao próximo, não é? Então, viver em função dos outros não é a melhor opção. Uma mente manipulada, ela também, um grande problema dela é porque ela não tem planos, nem perspectivas para a vida própria. Ela para de planejar. É incrível as pessoas que chegam no consultório, estão passando por um processo de manipulação, estão com a mente manipulada e elas não conseguem traçar planos. Elas se afastam dos amigos. É incrível, se afasta. O manipulador fica cobrando que ela se afaste e ela se afasta das melhores amizades, inclusive se afasta de amizades de longos e duradouros anos, de pessoas que cresceram e caminharam com você, que já foram solidários a você. E aí sabe o que acontece? Quando você tenta voltar, essas pessoas estão magoadas e percebem que você está ainda em manipulação, não é? Não permita isso. A pessoa manipulada, a mente manipulada, ela tem dificuldade de dizer não. Ela não consegue dizer não para a pessoa manipuladora. Ela diz não para a família, ela diz não para os amigos, ela se afasta, ela fica sem graça. Mas para a pessoa que a está manipulando, ela não consegue e muitas vezes não quer dizer não, não é? A mente manipulada, ela se torna incapaz de reconhecer suas próprias competências, não é? Em se falando de competência, ela perde a capacidade de lembrar de todo o arcabouço teórico que ela aprendeu a vida toda sobre relacionamento. Ela perde as habilidades de se relacionar e ela não tem mais ação de procurar novas amizades, não é? E aí começa a fazer o quê? Começa a viver dentro de uma bolha, onde lá dentro só existe ela e o manipulador fica por fora, conduzindo para onde esta bolha vai ou não vai, o que é que tem que entrar e o que é que pode sair. O complexo de inferioridade é algo que a mente manipulada suga. É muito interessante isso, não é? Outra coisa, procrastinação. A mente manipulada, ela começa a adiar coisas que são importantes para a vida dela. Autodiversão, bem-estar próprio, autocuidado, a autoestima, tudo isso vai sendo extirpado pelo manipulador e a mente manipulada começa a ter um complexo de inferioridade muito acentuado, não é? Então, junta aí, deixo para depois o que é importante para mim e trago para mim o que é inferior. Como é que essa pessoa vai se tornar, né? E é interessante que a pessoa manipulada, a mente manipuladora, ela tem uma tendência de sofrer muito com as críticas. Então ela faz de tudo para não ser criticada. Então, ela vai fazer de tudo, principalmente para a pessoa manipuladora, aquela que manipula ela, não a critique, porque ela não sabe lidar com a crítica. Ela não tem um complexo de inferioridade, ela não tem uma baixa autoestima, e uma das características da baixa autoestima é o quê? É você se tornar perfeccionista, não porque você gosta das coisas bem feitas, mas você se torna perfeccionista para que você não receba críticas. Então a mente manipulada, ela tem uma tendência a sofrer muito com as críticas, então ela vai evitar a qualquer preço, mesmo que isso seja se anular, baixar a autoestima, mesmo que seja não reconhecer suas competências, mesmo que seja procrastinar, mesmo que seja não tomar iniciativa, mas ela não quer receber críticas, então ela vai fazer de tudo para que o manipulador não a critique. Mas isso é uma furada, viu, gente? Porque o manipulador, ele vai fazer críticas, porque ele sabe que quanto mais fizer críticas, mais essa pessoa sofre.
Só que o manipulador, de vez em quando, ele chega, porque ele é muito hábil em inverter o jogo, lembra disso? Então ele chega e ele proporciona para você momentos felizes, mas depois ele subjuga, porque a cada dia você desce um degrau, a cada dia você desce um degrau, e é isso que o manipulador vai provocar em você. Sabe por quê? Porque a mente manipulada, ela tem um profundo medo da rejeição. Você quer ver uma mente manipuladora sofrer? Ela começa a sentir a rejeição. E aí a mente manipuladora, quando sofre a rejeição, ela se humilha, ela rasteja, ela não consegue mais. Então ela se rende. E é tudo isso que o manipulador deseja. Eu estou contando que você vai assistir o próximo vídeo, porque no próximo vídeo nós vamos dar algumas dicas, né, de como se livrar desse mal que se chama ser manipulado, não é? Então eu espero que você esteja aqui. Novamente, dá uma curtida, por favor, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com outras pessoas e me ajuda a ajudar pessoas. Um forte abraço e muito obrigado pelo tempo que vocês têm despendido em escutar e de comunicar a pessoas que existe esse canal. Eu agradeço muito. Um forte abraço.